Olá, me chamo Patrícia Oliveira, fui orientada pelo professor Aldimar Alves de Oliveira com a colaboração do Michel Mata. E agora irei apresentar o trabalho intitulado de Protótipo de Suporte em 3D para pesquisa de raízes dentárias bovinas, um estudo in vitro. O uso de dentes humanos e bovinos na endodontia encontra-se razoavelmente consolidado e muito aplicado como modelo in vitro para contaminação microbiana, aplicação de técnicas e testes de eficácia de materiais endodônticos. Em razão da dificuldade de se obter dentes humanos e tem todo o contexto ético envolvido, né? Muitos pesquisadores optam por trabalhar com dentes bovinos devido à sua similaridade histológica e anatômica. Entretanto, como um obstáculo, né, para a utilização desse modelo, temos a dificuldade quanto ao manuseio da peça, de modo que uma amostra não interfira na outra, pois não se tem um aparato que estabilize idealmente essas raízes. Assim, o objetivo dessa pesquisa é desenvolver um protótipo esterilizável que permita a fixação de dentes com o menor grau possível de interferência nos protocolos a serem analisados, possibilitando assim um melhor manuseio, fidelidade ao estudo e um armazenamento adequado das espécimes. Os dentes bovinos utilizados foram obtidos de frigoríferos, cujo abate se deu em decorrência da indústria alimentícia, não havendo, assim, relação direta com a presente pesquisa, portanto, não há implicação ética. E o presente protótipo, né, proposto pela equipe de pesquisa, encontra-se em fase de registro de patente. Dessa maneira, até que consolidado o referido registro de patente, todas as informações contidas no presente projeto, né, encontram-se protegidas, devendo todos os que tiver acesso, tanto parcial quanto total, de suas informações, salvaguardar rigorosamente o devido sigilo, sob pena de responsabilidade administrativa legal. Foi desenvolvido um protótipo por meio do software Blender 3D e obtido o modelo através de uma impressora 3D Photomono X 6K, utilizando a resina Splint. Esse objeto possibilita o apoio para manusear o modelo de estudo e mantê-lo firme em uma superfície plana. Além disso, esse aparato permite a esterilização do conjunto, modelo de estudo, né, aderido ao suporte, possibilitando assim mais praticidade e segurança. O protótipo ele é composto por dois componentes. O primeiro, né, de perfil reutilizável, que está à esquerda da tela, é formado por uma peça quadrangular composta por uma bandeja com casulos receptores na sua porção superior e uma base de coleta de material residual na porção inferior. O segundo tem um perfil descartável, né, ao fim de cada análise experimental, que pode ser vista aí à direita do vídeo. Ele tem um formato cônico com abertura em ambas as extremidades, análogo a um funil, onde serão fixadas as raízes e na qual também tem uma tampa que se encaixa. Bom, os incisivos bovinos foram mergulhados em uma solução de percloreto de sódio 2% por cerca de 1 hora e lavados com água corrente por um período de 24 horas. Com auxílio de cloretas Grace, né, foram removidos os tecidos moles residuais ali que ainda estava aderido ao dente e em seguida eles foram seccionados transversalmente na junção amelo-sementária e nos ápices para regularização. Os canais foram instrumentados, né, em toda sua extensão e no longo eixo externo da raiz foi passada uma camada de verniz. As raízes foram posicionadas na parte de menor diâmetro do componente cônico e, para assegurar o vedamento nessa adaptação, foi inserido resina acrílica autopolimerizável. Após isso, o ápice e a parte externa, né, ao longo da raiz, foram impermeabilizados com adesivo de base em resina epóxi e um endurecedor, comercialmente chamado de araldite, né, para garantir que o sistema interno não interfira com o sistema externo. Após isso, os componentes foram posicionados na base retangular e adicionado água e verificou-se que não houve vazamento de água. Após esse processo, o conjunto contendo a raiz, com o componente cônico, e a tampa foram esterilizadas em autoclave, e após a esterilização, os conjuntos foram distribuídos no componente retangular, na capela, e adicionado Brain Heart Infusion, o BHI, até cerca de metade ali da altura do componente cônico, e foram feitas análises do protótipo, né? Bom, percebeu-se que a manipulação das raízes foi melhorada, de forma que o protótipo proporcionou uma estabilidade ali durante o uso, sem a necessidade do contato direto com as raízes, né? Entretanto, o material utilizado para a confecção do protótipo se tornou um pouco friável em alguns espécimes ali, né? Nas circunstâncias em que foram submetidas. E, além disso, durante a manipulação da amostra, foi percebida uma certa dificuldade no manuseio da tampa devido à sua empunhadura ser um pouco curta. Outro componente do design que apresentou dificuldade foi o contato muito próximo com a parte inferior da base. Então, ali, a região da raiz estava muito próxima com a parte inferior da base, né, do componente retangular. Nessa imagem, podemos ver algumas falhas do material. E, assim, concluímos que o protótipo facilitará a manipulação dos dentes usados nas pesquisas, né, o que gerará economia de tempo e diminuirá as chances de falhas humanas. Entretanto, para a produção em larga escala, pequenos ajustes devem ser aplicados em suas características para que ele tenha uma performance de excelência, que atenda aos critérios exigidos pelos experimentos laboratoriais. Por fim, temos aqui um QR Code, né, com as referências bibliográficas usadas neste trabalho. Muito obrigada!